Passava do meio-dia, o cheiro de pão quente invadia aquela rua. Um sol escaldante convidava a todos para um refresco. Ricardinho não aguentava mais o cheiro bom do pão e falou: pai, eu tô com fome. O pai Agenor sentiu um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho. Olha com os olhos marejados para o filho e pede um pouco mais de paciência. Mas pai, desde ontem não comemos nada, pai, eu tô com muita fome. Envergonhado, triste e humilhado e sem coração, assim, disposto, Agenor pede pro filho: filho, senta aqui na calçada, na sarjeta, espera um pouquinho. E entrou naquela padaria, da onde vinha aquele cheiro gostoso. Ao entrar, dirige-se a um homem que estava no balcão. Bom dia, meu senhor. Eu tô com meu filho de apenas 6 anos sentado lá na porta, com muita fome. Eu não tenho um tostão, pois eu saí cedo de casa em busca de trabalho e não encontro nada. Eu lhe peço em nome de Jesus, me ofereça um pão para que eu possa matar a fome daquele menino. Em troca eu posso varrer o chão desse seu estabelecimento. Se o senhor quiser eu posso lavar os pratos, os copos. Eu posso fazer qualquer serviço, aquilo que o senhor estiver precisando. Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o seu filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta-o para Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão da padaria, onde pede para servir 2 pratos de comida, do famoso PF. É o prato feito, que tem arroz, feijão, bife e ovo. Para o pequeno Ricardinho era um sonho comer após tantas horas na rua. Para Agenor, uma dor a mais. Comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos, já na primeira garfada, sabe? A satisfação de ver o filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses. E a lembrança da sua pequena família em casa foi demais para o seu coração, tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, de humilhações e de necessidades. Amaro, o dono da padaria, então se aproxima de Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para tentar quebrar o gelo e relaxar. Ô Maria, a sua comida deve estar muito ruim. Olha aqui, esse meu amigo tá chorando de tristeza com esse bife. Será que é sola de sapato, Maria? Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comeu uma comida tão apetitosa, que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede então que ele sossegue o coração, que almoce em paz, e depois conversariam sobre trabalho. Agora mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que a sua fome estava muito grande, seu estômago estava lá nas costas. Após o almoço, Amaro convida Agenor para uma conversa no fundo da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos biscates aqui e acolá. Mas que há 2 anos ele estava desempregado e há 2 meses não recebia nenhum centavo. Amaro resolve então contratar Agenor para serviços gerais naquela padaria. E penalizado, faz para aquele homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrimas nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte o seu início no trabalho. Ao chegar em casa, com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem. Sentia esperanças, sentia que a sua vida iria tomar um novo impulso a partir de agora. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta. Era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor estava pronto na porta da padaria, ansioso para iniciar o seu novo trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos, e histórias completamente diferentes. Mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou.
Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para alfabetização de adultos a um quarteirão acima daquela padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca, jamais esqueceu seu primeiro dia de aula. A mão trêmula das primeiras letras e a emoção da primeira carta escrita. 12 anos se passaram desde o primeiro dia de aula. Agora nós vamos encontrar o Dr. Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para o seu cliente, e depois outro, e depois mais outro, e aí foi-se. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado ao ver o antigo funcionário tão elegante no seu primeiro terno, com um nó de gravata impecável. Mais 10 anos se passam. E agora o Dr. Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados, que não podem pagar, e os mais abastados, que pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado pelo seu filho, agora nutricionista, Ricardo Batista. O Ricardinho. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles dois homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Contam que aos 82 anos, os dois faleceram no mesmo dia, quase que na mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da Casa do Caminho, que seu pai fundou com tanto carinho, a seguinte frase. Abre aspas. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente sua alma. E que te sobre o pão da misericórdia para entender e estender a mão a quem precisar. Fecha aspas.